Então vamos começar aqui falando das principais etapas do projeto do sistema fotovoltaico. Então, geralmente, a primeira coisa é o levantamento adequado do recurso solar disponível no local da aplicação. Como eu disse anteriormente, essa é uma informação que hoje em dia ela é bem disponível, mas ainda requer sempre um pouco de atenção para saber se no local que você vai fazer a instalação não tem sombreamento, não tem nenhuma superfície reflexiva, que pode causar algum problema para o seu sistema. Então, é uma parte importante, mas que geralmente quem já tem experiência nesse tipo de instalação, nesse tipo de projeto, é um ponto assim, dos mais tranquilos. É mais uma observação geral assim, inicial, antes de começar a fazer os cálculos para fazer o dimensionamento, escolha do tipo de módulo, inversor e assim por diante. O segundo ponto é a definição da localização e a configuração do sistema. Esse ponto também é importante, mas que ele se torna um problema maior ou uma questão maior quando você tem uma área muito grande para trabalhar. Por exemplo, vai instalar um sistema fotovoltaico num sítio no interior ou numa fazenda que tem realmente uma área muito grande. Porque geralmente nos centros urbanos as áreas disponíveis são pequenas, ou você vai instalar em telhados, então não tem tanto assim o que pensar porque é o espaço que o cliente vai ter. Já num sistema, numa fazenda, por exemplo, aí sim você tem uma área muito grande e precisa pensar em várias questões. Por exemplo, a proximidade com estradas para facilitar o acesso para a entrega dos equipamentos, questão de segurança, pode ter furto ou vandalismo, questão de ficar perto de uma estrada, por exemplo, pode trazer sujeira para os módulos, se os módulos forem ficar no chão. E além disso, você tem que escolher também qual que é a melhor estrutura para instalar esses módulos. Vai ficar no chão? Nós vamos aprender que tem vários tipos de estrutura para o módulo ficar no chão. Vai ficar num telhado? O telhado suporta o peso dos módulos? Tem que fazer algum reforço? Se é telhado, qual que é o tipo de telhado? É uma telha de zinco? É uma telha de cerâmica? E tem que escolher a melhor configuração em relação à instalação e também a configuração em relação a onde vai ficar posicionado a determinada quantidade de módulos. Por exemplo, você vai instalar lá 50 módulos. Vão ser 3 strings, 4 strings, 5 strings. Como que vai ficar interconectado esses módulos? Por onde vai passar o circuito? Então, tudo isso tem a ver com a localização e a configuração do sistema também. O levantamento adequado da demanda de consumo de energia elétrica, a gente vai falar disso daqui a pouco com um pouco mais de detalhe, que basicamente é entender o tanto que o seu cliente precisa de energia e providenciar um sistema que atenda essa demanda. Ele não pode ficar subdimensionado, de gerar energia de menos, mas também não pode gerar energia demais. Nós vamos falar depois no futuro os problemas que isso pode causar, que é principalmente você instalar um sistema mais caro do que o seu cliente precisa na realidade. O dimensionamento, então o quarto tópico aqui é o dimensionamento do gerador fotovoltaico, que é a etapa depois que você já entendeu todas as características do local da instalação e toda a demanda de energia do seu cliente, você vai dimensionar o gerador, que é basicamente escolher os módulos fotovoltaicos disponíveis no mercado, escolher aquele que vai te atender melhor em relação a não só características elétricas, que tem a ver com a geração, mas também características mecânicas de dimensões, de massa, de possibilidades de instalação, e vai calcular ali quantos módulos você vai precisar no seu projeto, e a partir da quantidade de módulos vai também entender quantos inversores, quantidade de cabos, eletrodutos, e assim por diante. Por fim, depois que você dimensionou o seu gerador fotovoltaico, você vai dimensionar os equipamentos que a gente chama de condicionadores de potência, que no caso é um inversor. No caso do sistema conectado na rede é um inversor que faz a interface entre a rede elétrica e o seu sistema fotovoltaico. Um opera em corrente alternada, o outro em corrente contínua. O inversor faz essa interface. Já no caso de sistemas isolados, você ainda tem controlador de carga para ser instalado, tem bateria, entre outros. Então, esse quinto passo aqui também ele é muito, muito importante. Porque dependendo do tamanho da usina, pode ser interessante você instalar 2 inversores ou 3, ou centralizar em um só, ou instalar microinversores, também é uma solução um pouco mais moderna. Então é um passo importante. E no sexto passo é o dimensionamento das baterias, que só estão associados sempre a um sistema isolado. Não é o caso de você instalar bateria em qualquer sistema, não. Então, dependendo do sistema, o sexto passo aqui nem vai ter. É claro que a gente não citou aqui,
mas tem partes aqui do sistema, pessoal, que tem a ver com cabeamento, com eletrodutos, com sistemas de proteção, disjuntores, DPS, fusíveis. Todo tipo de sistema elétrico vai conter esses elementos. Então eles nem estão previstos aqui porque não tem a ver com projeto fotovoltaico assim, exclusivamente. Eles são elementos que vão aparecer em qualquer tipo de projeto que envolva eletricidade e nós vamos tratar disso aqui também. E aí vão notar que tem diferenças nesse aspecto para sistemas de corrente contínua e alternada e muitas vezes no sistema fotovoltaico a gente tem os dois, tem as duas partes, a gente tem que tratar disso também com atenção. Então, vamos falar aqui um pouco mais de algumas dessas etapas que merecem um pouco mais de atenção, mas eu também vou pausar o vídeo para fazer um vídeo futuro para não ficar muito comprida essa aula.